Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma noite com o Senhor, uma noite de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Quero desejar a todos uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos aí começando mais essa live. Quero esperar um pouquinho aqui, ver os irmãos estão entrando aí, vai dando o seu like aí. E nesse momento já temos alguns irmãos que estão entrando. Mariane, Camila, a Ângela, Deus abençoe. Vamos, a Viviane, Euquias. Vamos estar iniciando, né? Hoje nós vamos estar falando do livro de Marcos, capítulo 7 até o capítulo 11. Seguindo, né, aquilo que nós propomos nessa tempo de quarentena, nós estamos estudando a Bíblia, estamos empenhados, ocupados com as coisas do Senhor. Eu creio que Deus tem se agradado, Deus tem ouvido as nossas orações, né? E com certeza vai ser um tempo de bênção para as nossas vidas. Amém? Mano Daniel, Deus abençoe, o Finéias. Vamos junto aí, amém? Enquanto os irmãos vão entrando aí, Mangeis, amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. E vamos começar, irmãos, então, né, nossa meditação nessa noite, visto que temos já terminado o livro de Mateus, como os irmãos sabem. Ontem, o presbítero irmão Maicon deu a introdução do livro de Marcos e foi uma bênção, né? A gente está vendo que todos os irmãos estão alinhados, aquilo que nós propomos realmente está sendo cumprido, de nós estarmos meditando, trazendo ao conhecimento dos irmãos, esclarecendo alguns pontos, e tem sido uma bênção, né? Eu creio que Deus está nesse negócio. Eu quero ler apenas um versículo, capítulo de número 7, o versículo 37, para que a gente possa falar algo nessa noite. Amém? Os irmãos, se tiver com a sua Bíblia aí, abra aí. Marcos capítulo 7, e o versículo 37, apenas a parte A do versículo, que diz assim: e admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem. Eu quero que você guarde essa palavra nessa noite. Tudo ele faz bem. E quem faz bem? O Senhor Jesus. Aqui ele falava sobre Jesus. Amém? Como eu disse, e ontem o presbítero irmão Marcos foi bem feliz em dizer que nós estamos, tirando dúvida, cada um acrescenta alguma coisa, cada um traz algo novo, e nós vamos somando, vamos ajuntando aí para nós ganharmos conhecimento, ganharmos condição de estarmos realmente fazendo, entendendo. O principal de tudo é nós entendermos a Bíblia. Eu estava meditando sobre aquilo que a gente propôs em fazer, e eu pude ver, irmãos, lendo, né, esses 11 capítulos de João, eu pude observar alguma coisa, e talvez isso seja a dúvida de alguém que está lendo a Bíblia pela primeira vez conosco, ou alguém entre nós que às vezes tem colocado alguma dúvida. Eu quero hoje primeiro tirar a dúvida sobre este assunto. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos o livro de Mateus, que terminamos, e agora começamos o livro de Marcos. Aí os irmãos olham assim e dizem, mas o mesmo que nós lemos em Mateus, nós estamos lendo em Marcos.
São os mesmos milagres, são as mesmas personalidades que estão aparecendo. Como é isso? Então, eu quero aqui dizer para os irmãos, e talvez eu conheço pessoas ao longo do tempo que a gente convive na igreja, pessoas que têm essa dúvida, e às vezes alguém diz assim, eu não vou ler o livro de Marcos porque eu já li o livro de Mateus. Então fica aqui esse esclarecimento que eu quero trazer para os irmãos. Existe, né, uma palavra que diz os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que dizem a mesma coisa. Essa palavra sinóticos é uma palavra grega que tem um princípio sim, que significa juntos, e ópsis, que é visão, de ver. Então, é uma visão conjunta, é a mesma visão. É como se, por exemplo, se hoje eu estou falando aqui, amanhã o evangelista irmão Darcy for falar a mesma palavra, ele vai falar o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. E nada mais é o evangelho, sinóticos, é que foram vistos de ângulo diferente, por pessoas diferentes. Então, contaram a mesma história, mas diferente. Os historiadores dizem que isso não é mal. Isso, pelo contrário, faz com que o evangelho de Jesus seja confirmado. Porque se fosse combinado, se fosse os três falando a mesma coisa, então, ou quatro, né, João também inclui, seria combinado. Mas quando nós vamos aqui, você vai ver que realmente é uma coisa de Deus. E a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 concordam, e concordado na terra será concordado no céu. Então, quando nós vemos 3 pessoas ou mais contando a mesma história em lugares diferentes, realmente, então, nós vamos crer. E isso foi que fez com que as pessoas acreditassem no Evangelho, acreditassem que verdadeiramente eles estavam trazendo algo novo. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos falar sobre a diferença, né, entre Mateus, que nós já lemos, e Marcos. Qual é a diferença? Os irmãos têm lido 11 capítulos e são a mesma coisa. A diferença está exatamente nisso que eu estou falando. Mateus, quando escreve, ele escreve em Jerusalém para uma comunidade judaica cristã. Então, Mateus ele faz uma conexão das profecias que existiam no Antigo Testamento e que agora elas se tornaram realidade através de Jesus. Porque os judeus, eles conheciam a história, eles liam a história que haveria de vir um Messias. Então, ele simplesmente agora apresenta esse Messias. E, como nós já vemos, ele foi aceito através da sua genealogia e toda a sua história. Marcos, quando nós vemos, Marcos já não fala da genealogia de Jesus. Ele vai mais direto. Por quê? Marcos escreve, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. E para os judeus que estavam ali, uma comunidade judia, mas também para os gentios, aqueles que eram novos convertidos, aqueles que estavam pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus, ouvindo falar de Jesus. Então, aqui nós começamos a entender que não é a mesma coisa. Quando nós vemos, foram pessoas que escreveram em lugares diferentes, para pessoas diferentes, e o mesmo assunto. Eu vejo aqui um princípio muito interessante nessa colocação. Eu vejo o princípio que os teólogos chamam de hermenêutica. Aqui é um princípio hermenêutico. Por quê? O princípio hermenêutico é aquilo que nós, e quero deixar aqui para os irmãos que são pregadores, que nós devemos saber para quem estamos falando, quando nós estamos falando e o que estamos falando. Então, Marcos, ele difere de Mateus exatamente por isso, porque eles estão falando
para pessoas diferentes, em lugares diferentes, porém a mesma história. E aí entra o princípio hermenêutico, né? Que dependendo do assunto que nós vamos falar, para quem nós vamos falar, nós temos muita, como que eu posso dizer, a gente tem um privilégio, né, de poder ter mais entendimento naquilo que nós vamos falar. Enquanto Mateus apresenta Jesus como o novo Messias, né, aquele que era o prometido, que agora chegou, Marcos, ele apresenta Jesus como o servo sofredor. Agora Marcos apresenta Jesus como aquele, Mateus apresenta aquele que haveria de vir, aquele que era prometido, mas Marcos fala mais, trata mais da ação, daquilo que ele já está fazendo, da obra que ele veio fazer. Então, ele trata como o servo sofredor, né? Se nós observarmos, Marcos, ele traz uma linguagem própria. No Evangelho de Marcos, existem palavras de cunho militar romano, porque ele estava falando para os romanos, e os romanos na época, eles eram muito de guerra, eram muito de combate, então ele precisava trazer uma linguagem que eles entendiam, né? E ele então aplicava algumas palavras, o sentido da palavra, para que eles pudessem entender como soldados, né? Aí se o presbítero irmão Adalberto, né, estiver nos assistindo aí, nós vamos entender, né, Adalberto, o que é o sentido da palavra, né, os tons militares, ou seja, palavras como ele tem poder sobre o mal, ele expulsa os demônios. Então era um sentido que eles entendiam o que ele estava falando, né? Era uma palavra da época. Então foi nesse sentido que Marcos aplica a palavra de Deus aos romanos e aqueles que viviam, né, que conviviam na época. Para os irmãos terem uma ideia, havia uma adoração ao imperador em Roma. Na época em que Marcos vai pregar essa palavra, existia adoração ao imperador, a ponto de quando eles saíam para uma batalha, o imperador se posicionava no seu palácio e toda a tropa passava diante dele, parava, batia continência e diziam ao imperador: os que te adoram vão à batalha ou vão à guerra por ti. Então, a adoração daquele povo, toda a reverência era ao imperador. E João precisava mudar esse sentido. Mas como ele poderia trazer alguém para equiparar ao imperador? Ele devia trazer alguém com poder, alguém que também tivesse condições de ser adorado. Então Marcos, ele traz esse tom, né, essa militar, para que eles pudessem entender que Jesus, ele era aquele que também era adorado, que também merecia adoração, que merecia, e para isso ele começa a aplicar, né? Como nós já vimos, ele não aplica a genealogia, porque veja só, um povo que estava acostumado na guerra, que estava nas batalhas, eles não ia, de certa forma, não ia se interessar pela genealogia. Eles precisavam já de alguém que viesse com um comando, com alguém que viesse verdadeiramente chocar aquilo que eles faziam, né? Aquilo que eles prestavam, essa adoração ao imperador. E com tudo isso, Marcos apresenta vários milagres de Jesus. A mesma coisa
que Mateus, que Lucas, porque, como eu disse, eles são o mesmo conteúdo, só em aplicação diferente. E Marcos, ele se preocupa em apresentar Jesus a partir da crise, né, que a comunidade, a crise que eles viviam. Porque eles viviam essa crise de identidade, né, adorando a um homem, adorando um que era mortal. Então, Marcos vem agora apresentando Jesus como aquele que deve ser adorado, aquele que é eterno, aquele que desceu dos céus, aquele que é o Filho de Deus, que desceu hoje, né? Ele se faz servo, mas ele tem autoridade, ele tem poder, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o Deus do universo encarnado na terra. E com isso, ele foi conquistando as pessoas e foi levando as pessoas a se fortalecerem na sua fé, nessa nova fé, e poder enfrentar, né, a igreja da época, né, as doutrinas da época e a adoração ao imperador. Tudo era o imperador, nada se podia fazer. Então eles começaram a conquistar novos membros através dessa pregação, né? Então a intenção dele era fortalecer os alicerces da fé. E hoje, o que nós estamos fazendo, irmãos, essa nossa proposta de estarmos lendo a Bíblia e tendo essa meditação, exatamente isso. Nós fortalecermos a nossa fé, sabermos por que nós adoramos o Senhor, por quem é o Senhor que nós adoramos, né? O que Ele pode nos fazer, quem é Ele, e isso vai nos fortalecendo. Se nós simplesmente lermos a Bíblia como um livro, como uma carta, né, nós não vamos ter alicerce. Mas nesses dias nós estamos tendo o alicerce para que nós possamos prosseguir com a nossa fé. E como diz a palavra de Deus, para que nós possamos responder à altura aqueles que perguntarem a respeito da nossa fé. Nós estamos nesses dias fincando as nossas estacas no Evangelho, para que nós possamos estar firmes, assim como, né, a parábola, né, que nós somos como aquele homem que firmou a sua casa na rocha. Nós estamos firmando as nossas estacas na rocha através desses dias. Muitas pessoas podem achar cansativo, muitas pessoas podem até achar desnecessário. Alguns dizem, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não importa o tempo que você leu a Bíblia, quantas vezes você leu a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Eu creio que em todos os dias que nós ouvimos alguém falar aqui, nós conseguimos tirar algo para a nossa vida. Nós conseguimos acrescentar algo na nossa vida. E assim nós vamos firmando, assim nós vamos nos alicerçando para podermos continuar na luta e na batalha pelo Evangelho. Quando eu quero dizer bem rápido aqui, como eu já disse, né, os evangelhos é o mesmo conteúdo, escrito por pessoas de uma visão diferente, mas o mesmo conteúdo. O capítulo 7 que nós vemos aqui, nós lemos e vemos o principal aqui, nós vemos Jesus debatendo com os anciões a respeito das tradições. Porque Jesus chega e os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. E aí os fariseus, eles se levantam e questionam por que eles estão comendo sem lavar as mãos. E aí vem uma questão de tradição. E uma resposta bem rápida de Jesus é que o que entra não faz mal ao homem, porque vai para o ventre. Mas o que sai
procede do coração. Então, Jesus, o que ele quis dizer assim, olha, você tem que estar com o seu coração limpo, você tem que estar com o seu coração puro, porque tudo que sai do coração, aí as pessoas dizem assim, eu posso até aqui, alguém dizer, mas então eu posso fazer algo, eu posso eu posso comer algo, eu posso beber algo, qualquer coisa? Não. Porque quando você bebe ou quando você come, a intenção veio do coração. Então, você tem que primeiro ter o seu coração puro, né, para que você possa então ser liberto. Coração liberto. Então, nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor. O capítulo 8, Jesus também fala sobre o fermento dos fariseus. Né? O fermento já foi falado, né? Muito aqui, já passamos, e o fermento também, nós olhamos e sabemos, uma gotinha de fermento leveda toda a massa, ou seja, aquilo que nós pensamos que não é nada, que não faz mal, pode estragar toda a massa, pode fermentar toda a massa, né? O capítulo 9, é bem interessante porque o capítulo 9 ele nos traz sobre a transfiguração de Jesus. Isso é muito interessante porque quando Jesus sobe ao monte, né, e ali ele fala com Moisés, aparece Elias e quando eles estão falando, uma nuvem cobre eles. E do meio daquela nuvem sai uma voz e diz, eis aí o meu filho, a ele ouvi. Ou seja, bem rápido, eu quero dizer aqui, Elias naquele momento representava os profetas e Moisés representava a lei. Quando eles encoberto por aquela nuvem e dentro daquela nuvem Deus fala com eles, neste momento Deus está outorgando a Jesus, colocando em Jesus o ministério profético e o ministério, a lei. Então a lei e os profetas se cumprem em Jesus. E a partir dali, então ele diz, agora ouça ele. Ouça ele. O que eu quero dizer? Existe sim, irmãos, nós somos profetas de Deus através do Espírito Santo, mas não temos mais o ministério profético que tinha no Antigo Testamento. A partir do momento que nós fomos batizados com o Espírito Santo, que desceu sobre nós a promessa feita em Joel, nós somos sim profetas de Deus, nós somos ungidos para profetizar. Mas o ministério profético, aquilo que não vamos ali porque tem um profeta, ele tem um ministério profético, não existe mais. A lei, toda ela foi cumprida em Cristo. Então, hoje nós somos salvos por Cristo. A profecia hoje é Cristo na nossa vida. Então, prosseguindo aqui no capítulo de número 10, ele fala também do perigo do amor ao dinheiro, né? É outra coisa que Jesus diz que aonde está o dinheiro, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Aquele jovem chega para Jesus e diz, o que eu posso fazer para te seguir, né? Eu cumpro todas as leis, eu faço tudo. Jesus disse, vai, vende o que tem e dá aos pobres. Então, a questão do dinheiro é muito difícil de nós falarmos, nós precisamos do dinheiro, nós vivemos, né, pelo dinheiro para que possamos ter o sustento, mas muitas pessoas têm tanto amor ao dinheiro que não contribui na igreja, não é dizimista. Isso tudo faz parte daquilo que Jesus falou lá atrás, ao coração puro, ao coração limpo, a intenção do coração, né? E nesses dias em que nós estamos vendo quantas pessoas estão sofrendo por causa que não tem como ganhar o dinheiro,
não têm como buscar o dinheiro. Muitos arriscam, se for possível, a sua vida, a vida dos outros, para ter o dinheiro, né? Mas o Senhor diz, cuidado com o dinheiro. O capítulo 11, aqui fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso é lindo, quando nós vemos Jesus entrando em Jerusalém e o povo, né, colocando ramos de folhas, estendendo seus vestidos. Esse vestido aqui, irmãos, é no sentido de manto, né, colocando para que Jesus possa passar. E quando Jesus entra, alguns até admira, porque eles esperavam um rei montado num cavalo branco, quem sabe, uma grande comitiva, mas quem conhecia as profecias, porque havia uma profecia dizendo que ele entraria montado num jumento, filho de uma jumenta. E então, quando eles veem isso, aqueles que conheciam a palavra poderiam dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Então, ele foi reconhecido, né? Mesmo humilde, mesmo num simples jumento, mas estava ali o Senhor das nossas vidas, o Senhor que pode nos guardar, o Senhor que pode transformar as nossas vidas. Tudo isso que nós lemos, eu tirei aqui, irmãos, que aquilo que, para mim, foi como se fosse, né, o momento mais lindo desse capítulo, quando Jesus se encontra com os seus discípulos, né, lá na cidade de Cesareia de Filipe. Nós, pela misericórdia de Deus, tivemos lá nesse lugar e foi um momento muito lindo. E ali é onde Jesus se identifica, ou é identificado como o Filho de Deus. Ele ajunta os seus discípulos e diz assim, olha, estão dizendo que eu sou... Quem estão dizendo que eu sou? E ele diz assim, olha, eles dizem que tu és João Batista, que reencarnou, outros dizem que é Elias, e outro algum dos profetas. E ele pergunta para os seus discípulos, e tu, ou vocês, quem acha que eu sou? E eu queria, nesse momento, fazer uma pergunta para você. Assim como eu fiz para mim, enquanto eu estava lendo esse capítulo, quem é Jesus para você? Às vezes nós pensamos que Jesus é aquele que... aquele que nasceu na Galiléia, aquele que nasceu em Belém, aquele que é o rei dos judeus. Mas realmente, quem é Jesus? Será que é simplesmente mais um profeta? Será que é um bom homem que passou pela terra, deixou uma história bonita? Será que... Quem é esse homem? Mas Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é lindo quando nós entendemos isso. Eu vejo isso, aquele cego de Jericó, lá em Jericó, quando ele estava numa condição, né, pedindo esmola, e ele ouve uma multidão que está vindo, ele não enxerga, mas ele tinha ouvido falar. E presta atenção na leitura que vai dizer assim, quando ele ouve, ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, Jesus é aquele enviado. E ele diz, tem misericórdia de mim. Então, que nós possamos reconhecer em Jesus realmente como aquele que pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, aquele que tem poder. Outro versículo que me chamou a atenção é Marcos capítulo 10 e o versículo 45, que diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, ele tem autoridade para expulsar demônio, para curar doentes e para perdoar pecado. Então,
aqui está o ápice, né, dessa leitura, desses versículos que nós lemos aqui, que é: o Filho do Homem, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a sua vida em resgate. Em resgate de quem? Da minha vida, da sua vida, de todos aqueles que estavam perdidos. A Bíblia diz que nós todos estávamos indo a passos largos para o inferno, mas o Senhor, ele nos resgatou através do sangue precioso de Jesus Cristo. Então, ele pode, nessa noite, curar enfermidade, ele pode perdoar pecado, ele pode expulsar demônios. E ele nos deu essa autoridade. Então, nessa noite, eu quero mais uma vez, talvez você que está assistindo, que está pela primeira vez, lendo e seguindo esta transmissão, e vai ficar aí gravado, né? Os irmãos e as pessoas vão estar assistindo. Eu quero apresentar para você que ainda não conhece esse Jesus. Eu quero apresentar para você que às vezes está com Jesus, anda com Jesus, mas está como os discípulos. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Quem é Jesus para você? Eu quero apresentar o verdadeiro Jesus nessa noite. É aquele que pode, através do que ele fez, ele resgatou-nos para os braços do Senhor. E ele diz que através dessa autoridade, ele pode sim, a autoridade que foi dada, constituída por Deus, ele pode sim expulsar os demônios. Ele pode sim curar os doentes, os enfermos. Ele pode perdoar os pecados. Ele pode dar vitória. E nesta noite nós queremos que você que ainda não acredita nesse Jesus, você que ainda tem dúvida quanto a esse Jesus, você que ainda como diz a palavra, ainda está cocheando entre dois pensamentos, não sabe se realmente eu posso acreditar nesse Jesus. Eu quero te dizer, acredita nesse Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E ele cumpriu na cruz do Calvário. Então, nós vamos estar orando. Eu quero que você acredite que Deus está no controle e que Jesus, o seu Filho, ele não morreu em vão na cruz do Calvário. Ele se levantou da cova, ele se levantou do sepulcro ao terceiro dia e ele ressuscitou e ele está vivo e vivo para sempre. Eu quero que você lembre que quando ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, o que disseram? Bendito, hosanas às alturas, bendito ao que vem em nome do Senhor. Ele veio em nome do Senhor, ele veio cumprir aquilo que o seu Pai já tinha estabelecido. Ou seja, qual era? Nos resgatar do mundo de pecado, nos tirar do lamaçal de pecado, como diz o salmista no Salmo 40. Nós vivíamos num charco de lodo, num lugar de lama, mas o Senhor ouviu o nosso clamor e nos tirou desse charco de lodo, de lama, e nos colocou, nos firmou os nossos passos numa rocha, e essa rocha é Cristo. Esse Cristo que nós estamos falando aqui nessa noite, esse Cristo que você está lendo, né? Quem está acompanhando, e se você ainda não está acompanhando, a partir de hoje, acompanhe. Amanhã nós estaremos novamente às 8h30 da noite com essa transmissão, e você pode sim, através dessa leitura, através dessa palavra, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aonde você está. O Senhor é aquele que não olha, não importa aonde você está, a condição que você está. Não espere, como muitos, eu já tive a oportunidade, irmãos e amigos que nos ouvem, de ir a hospitais para pregar a palavra, para anunciar esse Jesus.
Não espere que isso aconteça, mas volte-se para o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias tribulosos, mas eu quero dizer para você, acredite que Deus está no controle de todas as coisas e todo o propósito de Deus é maior do que os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor, ele é maior. E nessa noite eu quero te dizer, não fique assustado com as coisas que estão acontecendo, pois se você ler desde Gênesis a Apocalipse, aconteceram coisas. Pessoas foram atormentadas por demônios, pessoas foram acometidas por enfermidade, as coisas aconteceram, mas aqueles que confiaram no Senhor, o Senhor os livrou, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor curou a enfermidade, o Senhor libertou de pessoas que estavam endemoniadas. E nesse tempo não é diferente. O Senhor está nos trazendo de volta à realidade, onde nós muitas vezes estávamos um pouco exaltados, achando que era por nós mesmos. O Senhor nos colocou dentro das nossas casas, com as nossas famílias, para que nós possamos meditar na palavra e saber que há um Deus que ainda está sob o controle e todos os seus propósitos serão cumpridos. E eu quero que o propósito do Senhor nesses tempos seja para que você volte para Ele, para que você encontre, né? Como há muitos memes aí dizendo que pessoas encontraram os parentes dentro de casa, que há 3 meses não se viam. Por quê? Porque agora estão buscando, chamando para a oração. Então que nós possamos aproveitar esse tempo para buscar ao Senhor. Aproveitar esse tempo para estar recebendo do Senhor algo para as nossas vidas. Eu quero orar com você. Eu quero que você curve a sua cabeça aonde você estiver. Eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo agora. Quem eu estou dizendo que é Cristo? O que é Cristo para mim? E eu quero responder para você. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu ajudador na hora difíceis. Eu poderia aqui passar a noite exaltando o nome de Jesus. Tem muitos adjetivos que nós podemos dar ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso ajudador, o nosso Salvador. Ele é a estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron, Ele é o amado das nações, Ele é o esperado de Israel, Ele é o príncipe da paz. Aleluia! E você pode continuar adorando e glorificando o nome desse Jesus que te salvou. Amém? Vamos orar. Não esquecendo, irmãos, de orar, né, pelas famílias, de orar pelos aqueles que estão trabalhando, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros. Irmãos, os dias que vai se passando, nós estamos vendo, nós estamos aqui em casa, eu com a irmã Andréia, mas nós estamos recebendo telefonemas, nós estamos recebendo mensagem, pessoas que estão começando a se preocupar com essa situação. Então não vamos deixar que isso desça ao nosso coração, vamos preencher do Senhor Jesus, vamos preencher com a palavra de Deus, com louvor, com adoração. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento, Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, pela tua palavra, pelo teu conforto, Senhor, que tem nos dado através do teu Espírito Santo. E eu peço que o Senhor entre agora, Senhor, nos lares. Ó Senhor, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor traga de volta no aconchego do lar, Pai, aqueles que hão, Senhor, de ouvir, de aceitar a Tua palavra. Eu quero também que o Senhor vá, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, aos hospitais.
Ó Deus, eu quero que o Senhor vá, Senhor, e abençoe os médicos. Ó Senhor, abençoa os enfermeiros, a equipe, Pai, que tem trabalhado incansavelmente para resgatar vidas da morte. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, que é poderoso, que o Senhor possa, Senhor, neste momento, Senhor, aplacar, Senhor, a tua ira sobre o teu povo, Pai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, ter mais uma oportunidade para te louvar e para te adorar. Senhor, nós queremos bem dizer o teu nome, porque tu és santo e digno de todo louvor. Assim nós oramos no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus.